Seja bem-vindo ao podcast Rádio Lean. Neste programa eu trago dicas e insights sobre Lean, Six Sigma, melhoria contínua e gestão. Eu sou o Wilson Fogaça e te ajudo a ser um ninja da melhoria contínua e abrir as portas para uma carreira de alto nível. Sejam todos bem-vindos. Gente, a gente tem falado bastante nas redes sociais ultimamente. A gente tem falado com os headhunters, vocês podem ver, né, que a gente conversa bastante com também os recrutadores, certo? Nessa nossa jornada pela melhoria contínua. E no seguinte sentido, que a gente tem que aprender que ferramentas não garantem nada. Nossa, Wilson, como assim? Claro que a gente vai usar as ferramentas que vão nos ajudar a resolver um determinado problema, a fazer alguma coisa, certo? Achar uma determinada solução para o nosso problema. Mas ferramentas são muito associadas a características, a comportamentos técnicos. Gente, e isso você aprende no YouTube. Você não precisa fazer um Green Belt para isso. Você não precisa pagar um curso de Lean para isso. Você vai lá no YouTube e assiste. Então, por exemplo, Wilson, eu quero aprender a fazer um mapa de fluxo de valor. Você vai no YouTube e assiste. Eu quero aprender a fazer um SciPoc. Você vai lá no YouTube e assiste, certo? Você não precisa pagar. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que quando a gente quer estudar melhoria contínua, quando a gente quer mesmo estudar, quando a gente quer mesmo aprender, a gente tem que entender que tem um outro campo muito maior para explorar do que só o campo das ferramentas. E é esse campo que faz toda a diferença na sua carreira. E talvez você não tenha percebido isso ainda, o tamanho dessa oportunidade. Os headhunters dizem, e hoje eu fiz uma publicação nas redes sociais falando exatamente isso, que 9 entre 10 profissionais são contratados pela técnica, pelo currículo e demitidos pelo comportamento. E aí nós estamos falando das famosas soft skills. Que, aliás, assim, nesse mundão maluco que a gente está vivendo agora, está começando a ter uma evolução para as real skills. Ou seja, soft skills está começando a ficar coisa do passado. Agora a gente está começando a entrar nas real skills, nas verdadeiras skills, certo? E o que é isso? Né? Só para a gente passar rapidinho. Hard skills são aquelas competências técnicas que vocês aprendem. Vocês aprendem num curso de Lean, num curso de Six Sigma, na sua faculdade, na sua pós-graduação. Isso são hard skills. E o que são as soft skills? Soft skills são competências, são técnicas comportamentais. São fatores associados ao teu comportamento. E eu não estou falando aqui de mau comportamento não, tá? Né? Igual criança, né, que não se comporta direito e vai ficar de castigo. Ou se você não se comportar muito bem numa empresa, você leva uma carta de advertência do RH, por exemplo. Não é isso não. Eu estou falando das suas atitudes, das suas habilidades emocionais e das suas atitudes, certo? Então, que é o que acontece numa entrevista de emprego, se vocês olharem. O que acontece? Você vai lá fazer entrevista com o recrutador, certo? O cara que está te entrevistando, o headhunter que está ali no face-to-face com você, ele não conhece da técnica do negócio. Ele tem uma ideia, certo? Do que é, né? Pelo briefing que ele faz com o cliente interno, com o gerente da área, esse tipo de coisa. Mas ele não conhece no detalhe. Você não vai chegar com o recrutador e discutir o MSA com ele, igual você discute com o gerente da empresa, por exemplo, certo? Legal? Você não vai discutir isso com ele. O que o recrutador vai querer ver é o que você faz com esse MSA que você está aprendendo. Você sabe fazer um SciPoc? Então, o que o SciPoc te gera em termos de habilidades e comportamentos que você pode agregar para a empresa? Então, gente, bota uma coisa na tua cabeça. A tua primeira barreira para uma entrevista nova, para um emprego novo, para uma promoção, para um aumento de salário, a tua primeira barreira é a tua soft skill. Beleza? Essa é a primeira coisa que você precisa entender.
e dominar, certo? Essa é a primeira coisa. Aí você foi lá, passou da entrevista inicial. Beleza. O que acontece? Cai na cara do gerente, do diretor, do recrutador, do gerente da área. Aí você vai entrar na parte técnica, conversando com ele, o que tecnicamente está pegando e se vendendo tecnicamente, certo? Eu conheço o método, conheço a ferramenta, conheço tudo isso. Maravilha. Então são duas fases. E aí no final da entrevista, quando o gerente da área ou o diretor senta com o recrutador, ele vai falar assim, olha, gostei desse cara. Gostei aqui da Ana Jussara, que está aqui com a gente. Beleza. E o RH vai dizer, olha, eu percebi algumas características comportamentais nela que são interessantes. E o diretor vai dizer, e ela tem a técnica que é interessante. E é aí que dá o casamento, certo? Então você precisa atender esses dois critérios. E eu vejo muitos bons profissionais, muitos bons profissionais que ficam anos e anos batendo cabeça nas suas empresas, batendo cabeça nos seus negócios, no seu trabalho, porque eles pecam em características comportamentais, certo? E nós somos todos seres humanos. Eu já pequei muito em várias características comportamentais. E a gente vai aprendendo, a gente vai se desenvolvendo. Né? A minha esposa diz que eu sou um grosso, por exemplo. Estou tentando corrigir essa característica comportamental. Né? As minhas filhas falam que eu sou muito nervoso. Estou tentando ficar mais calmo. É uma característica comportamental. E na empresa é a mesma coisa. O Max Geringer fala muito sobre isso, tá? Sobre essas características comportamentais. Essa é a primeira porta de entrada para o seu emprego novo, para a sua carreira nova. Legal? E aí, o que acontece? Todos os anos, o Fórum Econômico Mundial, World Economic Forum, ele divulga a lista das top 10 características comportamentais, as soft skills, mais desejadas pelo mercado de trabalho. Todo ano eles fazem isso, tá? Eu tenho aqui a lista de 2020 para a gente conversar. Eu não tenho a lista ainda de 2021, tá? Eu busquei referência na internet, entrei no próprio site deles, não vi ainda a lista. Então, tem alguns ruídos aí pelas redes sociais, pela internet, mas quem é meu aluno me conhece. Eu só trago informação fidedigna para vocês, certo? A gente sempre tem que checar a fonte das coisas, é igual fake news. Então, antes de você passar uma informação para frente, veja se realmente é isso, certo? Então, eu prefiro trazer a lista de 2020, que é a lista certa, que funciona. E aí, soft skills não é algo que a gente aprende em cursinho. Você não aprende isso na faculdade. Você não aprende isso na sala de aula. Você aprende isso metendo a mão na massa. Você aprende isso vivendo. Você aprende isso no campo de batalha, dando cabeçada, apanhando, aprendendo, fazendo. Então, nos nossos cursos de Lean de Six Sigma, eu reforço mais as soft skills nos nossos alunos do que as ferramentas. Claro, a gente passa pelas ferramentas, a gente passa. Mas o mais importante são as soft skills. Então, nas nossas aulas, a gente direciona muitos alunos para isso, a gente conversa, a gente faz grupos de discussão, a gente faz dinâmica, a gente faz muitas coisas. Para quê? Para que o futuro Green Belt, para que o futuro Black Belt, ele aprenda, ele se desenvolva também em soft skills, que é o que faz a diferença no mercado de trabalho, antes das ferramentas, certo? Tanto é que agora a gente está lá na missão Chave Ninja, e a primeira aula é o quê? O pensar, para pensar diferente. Legal? E aí, quando a gente faz isso, a gente tem que usar todas as técnicas do Lean Six Sigma que tem conexão com as soft skills para a gente se desenvolver. E aí eu peguei a lista das top 10 características divulgadas pelo World Economic Forum e trouxe elas aqui para a gente conversar hoje à luz do Lean Six Sigma. Legal? Essa vai ser a nossa resenha de hoje. E eu vou te dizer qual é a ferramenta que você vai usar para você exercitar essa característica. Olha que top, hein? Aulão raiz aqui, ao vivo no podcast Rádio Lean. Beleza? Então é o seguinte, em ordem de importância das top 10, a característica número 10, tá? A gente vai começar de baixo para cima, é
Flexibilidade cognitiva. O que é isso, flexibilidade? Gente, olha só. A palavra do momento, dado todo esse cenário que a gente está vivendo, é adaptabilidade. A gente tem que se adaptar. A gente tem que também trabalhar com maleabilidade, certo? Para esse momento que está acontecendo. Legal. Então, flexibilidade quer dizer que nós temos que ser adaptáveis, maleáveis, flexíveis de uma forma cognitiva. O que são aspectos cognitivos? A visão, o olfato, o ouvido, a audição, certo? A escrita, a leitura. Ou seja, os nossos aspectos cognitivos estão relacionados, por exemplo, à nossa capacidade de aprender. Tem pessoas que aprendem mais lendo, tem pessoas que aprendem mais vendo, tem pessoas que aprendem mais ouvindo, outras escrevendo. Então, flexibilidade cognitiva quer dizer o seguinte, que o profissional de hoje ele tem que aprender de várias formas diferentes. Simples assim. Por que na nossa aula a gente faz coisas diferentes? Ó, a gente conversa por áudio, a gente faz aula ao vivo, vocês têm aula gravada, tem aula aqui na Rádio Lean, tem aula no estúdio, tem aula no YouTube, tem aula disso, tem aula daquilo. Para quê? Para vocês aprenderem de formas diferentes. Então, o Lean Six Sigma traz muito isso para a gente. Como que eu aprendo de formas diferentes? Como que através das minhas análises eu desenvolvo isso? Ferramenta número 1 para desenvolver flexibilidade cognitiva, SIPOC, por exemplo, lá na etapa do Define. Porque o SIPOC vai te levar a falar com pessoas diferentes, a olhar um processo sobre uma ótica diferente, a começar a entender a sua análise de dados de uma forma diferente. Aí você vai sentar com o cliente, vai fazer a voz do cliente, vai se colocar no lugar dele, certo? Então você vai aprender lendo, ouvindo, falando com o cliente e abrindo o coração para ele. É uma das. Depois você vai lá na frente para o DOE, Design of Experiments. Experimentos planejados. A gente vai aprender manipulando fatores. A gente falou disso, né, na live esses dias e nas nossas aulas. Então, isso é flexibilidade cognitiva, certo? Então, como é que você exercita isso? Através do Lean Six Sigma, usando essas ferramentas que eu te falei. Então, você desenvolve essa característica. O recrutador que te olha, quando ele olha um profissional Green Belt ou Black Belt, ele sabe disso. Esse cara tem flexibilidade cognitiva. Ele aprende de formas diferentes. Ele analisa dados, ele analisa cenários, ele analisa situações diferentes. Essa pessoa sabe fazer isso. É o que eu quero, é o que eu desejo para a minha empresa. Legal? E se você está brigando por uma promoção, ele também vai saber disso. Essa flexibilidade vai te permitir ser líder, vai te permitir transitar entre diferentes níveis hierárquicos dentro da sua organização. Legal? Então essa é a característica número 10. Característica soft skill número 9. Olha lá, negociação. Negociação está associada com o teu poder de influência. Eu ouço muitos profissionais que se queixam bastante. Ai, viu, se meu chefe não me apoia. Ai, viu, se a equipe do projeto não vem junto comigo. Porque não sabe negociar. E saber negociar quer dizer que você tem que se posicionar, quer saber que você tem que se defender, quer saber que você tem que se colocar no lugar da outra pessoa, por exemplo, certo? Isso tudo faz parte da negociação. Ó, e dentro da negociação tem um negócio chamado de legitimidade, tá? Guardem bem isso, legitimidade. Todas as vezes que você for negociar, que você tiver que convencer uma pessoa de alguma coisa, você tem que usar o princípio da legitimidade. Eu falo isso para comprador, eu dou treinamento em compras, certo? Eu fui gerente de compras já nas empresas por onde eu trabalhei. O princípio da legitimidade vai te mostrar que você só consegue negociar e influenciar uma pessoa quando você traz coisas legítimas. Senão você não consegue fazer isso, certo? Então, por exemplo, eu estou aqui trabalhando com vocês, a gente está conversando, eu convidei vocês para participar dessa live, é uma negociação. Você quer participar da live? Vem aqui que eu vou te dar um conteúdo bacana. E você, cara, vou lá. Eu te convenci a estar aqui, eu negociei com você. Mas eu tenho que te dar um conteúdo legítimo. Não é o Wilson que está inventando essas top 10 características. Isso vem do Fórum Econômico Mundial.
Isso é legitimidade. Então não adianta, por exemplo, você, num projeto Six Sigma, você querer convencer a equipe do projeto com dados mascarados, por exemplo. Pessoal, nós temos que fazer isso porque o cliente está reclamando e o índice de refúgio é de 30%, 40%. Cadê o número? Cadê o indicador que mostra isso? Como é que você vai convencer a pessoa disso? Isso é legitimidade. Quando você vai comprar um carro, por exemplo, você tem que usar o princípio da legitimidade. Você está comprando um carro de 50 mil. Aí você vai chegar pro cara lá e vai falar assim para ele, cara, eu quero comprar esse carro. Cara, eu estou muito afim de comprar esse carro, só que eu vou pagar 30. Isso não é legítimo. Você não quer comprar o carro. Você quer baixar o preço, você está de sacanagem na negociação. Mas se você chega pro cara e fala assim, ó, 50 mil, se você me der 10% de desconto, eu compro ele agora. Tá aqui, ó, vou te mostrar aqui, ó, o cartão. Tá aqui o talão de cheque, vamos lá agora fazer o financiamento. Você está sendo legítimo na negociação. Então, dentro de uma empresa é a mesma coisa. A primeira coisa que você tem que fazer é usar o princípio da legitimidade para você poder negociar metas, negociar entregáveis, negociar situações difíceis, negociar recursos, por exemplo. Certo? Você chega lá numa área, por exemplo, pede 2 ou 3 colaboradores de uma determinada área. E aí o gerente da área pode te travar, né? Fala, não, cara, eu preciso da minha equipe, eles têm que estar trabalhando. As pessoas não têm tempo para estar trabalhando comigo. Não é isso? É essa desculpa do momento que a gente vê agora, não tenho tempo. Então você vai lá, convida o cara para participar do teu projeto e não tem adesão dele porque o chefe dele não libera, porque ele não tem tempo. Daí você vai sentar para negociar com o chefe. Cara, libera o Wilson lá para mim, eu preciso dele trabalhando aqui comigo no projeto. Tá bom, Wilson. Quantas vezes por semana você precisa desse cara? Quanto tempo você precisa dele aí trabalhando com você? Aí você vai chegar para ele e vai falar assim, cara, eu preciso dele 5 horas por semana aqui comigo, em 2 reuniões. Beleza. O cara vai te liberar o recurso. Tá bom. Daí ele começa a trabalhar e ele fica ocioso. Vê que não precisa de tantas horas. É o princípio da legitimidade, certo? Então, seja legítimo no que você está falando. E aí, com isso, você consegue melhorar a negociação interna dentro de uma empresa, certo? Isso é fundamental. Então, quando a gente trabalha com Lean Six Sigma, a gente não aprende isso? A gente não aprende a se posicionar com o cliente? Vai lá, aula do Black Belt. A gente não falou do modelo de Kano esses dias, essas noites atrás aí? Falamos do modelo de Kano, onde a gente vai dar peso para a necessidade do cliente, certo? Se ela é lateral, se ela é o efeito ahá, ou se ela é algo que o cliente quer e nem sabe o que ele quer, que a gente deu o exemplo do Donuts, lembram disso? É legítimo. É você conhecer a experiência, é trazer uma negociação legítima para a mesa. Tá bom? Essa foi a característica número 9. Agora, tem uma que eu acho top essa aqui, tá? Número 8, olha só. Orientação para serviços. Vou mostrar aqui na nossa câmera também. Ó. Orientação para serviços. Beleza? Esse aqui talvez seja uma das características mais importantes agora para 2021, que é o aspecto da servidão. O que as pessoas precisam agora? O que está acontecendo no nosso mercado nesse momento? A gente não precisa cada vez mais de pessoas que nos sirvam, mas não é servir de trabalho, escravo, isso, aquilo, de hierarquia, mas no sentido de entrega, no sentido de fazer acontecer. Essa característica servidora. Líderes, gerentes e supervisores precisam mais do que nunca, nesse momento agora, de equipes de alto desempenho, que tenham essa orientação para servir, orientação para serviços, para servidão. Por quê? Porque as pessoas, a gente está fazendo mais com menos, todo mundo. Veja, todas as pessoas que eu pergunto, agora, com a pandemia, você está trabalhando mais ou está trabalhando menos? O que as pessoas me falam? Estamos trabalhando muito mais, não é isso? Certo? Todos nós. Por quê? Porque aumentou a demanda. A gente tem mais coisas para fazer. Então, gente, é importante isso aí.
certo? A gente ter essa natureza servidora de querer fazer, querer entregar. Eu quero servir a empresa, eu quero servir o meu chefe. E na equipe, olha isso, hein, galera? Na equipe, olha a importância do trabalho em equipe. A gente fala em equipes de alto desempenho, também está na moda, né? O que é uma equipe de alto desempenho? Uma equipe de alta performance. É aquela equipe que tem confiança dentro dela. O alicerce de uma equipe de alto desempenho é a confiança. Porque se você não tem essa confiança, por exemplo, para administrar um conflito, alguma coisa, você finge que acredita e o outro finge que está tudo bem. A gente está fazendo política, a gente não está tendo uma equipe de alta performance, certo? Porque conflito sem confiança é política. E aí você nunca vai ter uma equipe de alta performance. E o núcleo disso é a servidão. Eu quero ajudar o meu colega do lado, porque eu me preocupo com ele, porque eu me preocupo com o meu emprego, eu me preocupo com a empresa. Eu me preocupo com o futuro do meu chefe, porque eu dependo do meu chefe, certo? Para me pagar, para me dar o bônus, para me sustentar, para a empresa crescer. Então, essa orientação para servir, para serviço, gente, é uma das maiores características. Na minha live com o Bruno Mello, ele falou muito sobre isso, né? O Bruno Mello é um experiente headhunter, especialista em gestão de carreiras e transição. Ele falou muito isso. Wilson, característica da servidão. Legal? Então, pensa nisso, tá? Você quer conseguir um novo emprego, você tem que demonstrar característica servidora dentro da empresa. E se você está dentro da empresa, você tem que demonstrar características servidoras para a sua equipe. E aí você ganha uma promoção. Aí você vira um líder, certo? A equipe vai querer te acompanhar, não porque você é o chefe deles, mas porque você é um líder servidor, que serve, que ajuda a sua equipe. Vai ler O Monge e o Executivo. Já leram O Monge e o Executivo? Clássico da literatura, a essência da liderança. Ele é o quê? Ele é um servidor. Simples e servidor. Legal, gente? Então, isso aqui é super importante, tá? Que mais que a gente tem? 7ª característica, tá bom? De importância. Tomada de decisão. Olha isso, hein? Tomada de decisão. Galera, dá para enrolar para decidir hoje em dia? Não dá, né? Nada. E se vocês olharem, nós estamos o dia inteiro tomando decisões. Em tudo que a gente faz, a gente toma decisão. Vocês tomaram uma decisão de estar aqui comigo na live? Eu tomei uma decisão de produzir esse material, de escolher esse tema, de preparar a sala. Em uma empresa, a gente toma decisão o dia inteiro, certo? Agora, como é que vocês decidem? A gente decide com uma situação complexa numa empresa, que eu preciso analisar um cenário, eu preciso olhar de A a Z, olhar tudo. Como que eu tomo as minhas decisões? Eu tomo decisão pelo achismo? Eu tomo decisão baseado em fatos, em dados, em evidências? Eu acho que está ruim? Eu acho que eu movimento tantos containers por hora? Eu acho que eu carrego tantos quilos por hora? Eu acho que o cliente está reclamando? Ou eu tenho a decisão ali, na mão, para tomar? Eu tenho elementos que me trazem isso. Você sabe qual é o maior entrave à tomada de decisão? Na verdade, são dois. Na minha visão, são dois. Tá? Primeiro, decidir sob estresse. Então, eu aprendi a não tomar nenhuma decisão sob estresse, porque quando a gente decide sob estresse, a gente não pensa direito, a cabeça não está legal. E o segundo entrave é você tomar decisões baseadas em ambientes nebulosos, onde você não tem a clareza daquilo que está acontecendo para você poder tomar uma decisão. Sabe, o ambiente ele não está muito claro, as coisas não estão muito bem definidas, e a gente vai lá e toma a decisão baseado nisso. Gente, em empresas grandes, isso é muito comum acontecer, tá? É muito comum. Por quê? Porque a empresa é um monstro. A empresa é muito grande, cara, tem muita coisa rolando, tem muita gente cobrando, tem muita gente pedindo coisas ao mesmo tempo. Normal, isso acontece. E a gente toma a decisão de maneira precoce. A gente toma a decisão sem ter um cenário legal. E a gente entra pelo cano quando a gente faz isso. A gente toma a decisão errada. Então, um profissional Lean Six Sigma, ele sabe exatamente como ele deve tomar a decisão. Ele aprende isso. Por quê? Porque a gente vai usar, por exemplo, vou dar agora uma série de ferramentas que vão ajudar para isso.
Se lá na fase do define você fizer um SciPoc bem feito, tá? Você tem o escopo do teu projeto. Aí quando você entrar na fase do measure, se você tiver fatos, dados, evidências, se você entendeu se o teu processo, se o teu problema é no tamanho de um monstro, do tamanho de uma lagartixa, você consegue se posicionar e decidir. É isso que eu quero resolver. Esse é o meu problema. Aí, mais para frente, você vai trabalhar lá na fase do analyze, na análise de causa-raiz. Você vai usar desde o Ishikawa, desde uns 5 porquês, para achar aquela causa-raiz e fora outras ferramentas, um DOE que a gente trouxe, uma correlação entre variáveis, que super ajuda, gráfico de dispersão. Pô, será que essa variável tem relação com essa? Até que ponto a quilometragem do carro influencia no preço para eu tomar uma decisão de venda? Eu não sei, mas eu vou trazer uma análise estatística para isso. E aí a gente termina lá no Improve, por exemplo, priorizando a decisão. Cara, minha decisão me diz que eu tenho 10 focos para trabalhar. Não, eu quero trabalhar em 3, 4. Tomei a decisão, certo? Então, saibam vocês, Green Belts e Black Belts que estão aqui comigo, que essa é uma das maiores competências que vocês estão desenvolvendo, certo? A capacidade de tomar decisões. E principalmente, tá? Não só a capacidade de tomar decisões, mas a capacidade de clarear um cenário complexo demais para daí tomar a decisão. E é isso que eu acho muito legal. É isso que separa os homens dos garotos e as meninas das mocinhas. Porque no Vucu Vucu tá todo mundo, todo dia, certo? Como é que você clareia a tua visão a ponto de você conseguir enxergar as coisas e tomar a decisão? Quando você é um Green Belt e um Black Belt, você consegue fazer isso, certo? Então, tomada de decisão. E a gente poderia falar sobre tomada de decisão aqui a noite inteira. Tem muitas outras coisas. Mas esse aqui é um primeiro conversa da gente. Legal? Inteligência emocional. Também, ó. Assunto cada vez mais em voga. Inteligência emocional. Tá cheio de cursinho de inteligência emocional por aí. Certo? Cheio. Tem escolas que dão curso de graça de inteligência emocional, dado, assim, claro, a importância do tema. Então, eu não vou me estender muito aqui. Mas como que o profissional Lean Six Sigma exerce influência? Como que a gente consegue melhorar a nossa inteligência emocional? Por exemplo, quando a gente clareia uma situação, a gente melhora a nossa inteligência emocional, certo? A nossa inteligência emocional vem de um lado ruim, assim, vamos dizer, quando que eu fico estressado, quando que eu fico nervoso, quando eu não sei o que está acontecendo. A incerteza é um dos grandes vilões para a inteligência emocional, certo? Então, eu não sei o que vai acontecer hoje. Eu não sei se eu vou conseguir produzir aquilo que eu deveria ter produzido. Eu não sei se as entregas ocorreram como deveriam ter entregue. Eu não sei se aquele problema foi resolvido. Todas as vezes que você está imerso num mar de incertezas, você estoura em formato de estresse, de pressão, em termos de inteligência emocional. Não é isso que acontece? Todas as vezes que você não sabe o que está acontecendo, você coloca a sua inteligência emocional em xeque. Beleza? Um dos fatores que influencia isso, certo? Fora pressão, fora cobrança, fora estresse, fora volume de trabalho, tudo isso está relacionado com inteligência emocional. Mas nesse ponto específico, o que a gente faz? Qual é a ferramenta que nos ajuda a trabalhar com inteligência emocional? Qual é a ferramenta, vou dar uma pista, tá? Ferramenta do Lean, que nos ajuda a ter uma clareza de como vai ser o nosso dia para a gente tirar a incerteza. E com isso, melhorar, ajudar a nossa estabilidade, a nossa inteligência emocional. Gerenciamento diário, por exemplo. Por que é tão importante o gerenciamento diário? O que está acontecendo no teu processo? Você vai trazer a normalidade à tona daquilo que está acontecendo. Um A3, como a Marcele colocou aqui também. Porque no A3 você vai fazer aquelas 5 perguntas, né? Lembram? O que está acontecendo? O que deveria estar acontecendo? Qual a condição atual?
qual a condição alvo e o que eu tenho que fazer para chegar lá no meu alvo. Olha a clareza, gente. Então, gerenciamento diário vai te ajudar muito com isso, certo? Para a galera do Black Belt, modelo de cano também. De novo, vou entender qual é a expectativa do cliente para ver se eu atendo ou se eu não atendo, se eu coloco no projeto ou se eu não coloco. Para a galera do Green Belt, Project Charter, por exemplo, atribuição de metas, metas claras, metas bem definidas. Tudo isso faz parte de inteligência emocional, certo? A partir do momento que eu tenho segurança no que eu estou dizendo, eu consigo fazer um bom trabalho, eu consigo contornar. Então, inteligência emocional, super importante. Que mais? São 10, né? A lista é longa. Outra característica, empatia. Olha isso, hein? Empatia, super importante também. Aliás, empatia é muito utilizada em sessões de design thinking, certo? Quem já estudou design thinking já vê isso aí. O mapa da empatia. O núcleo da empatia, o que que é? Empatia é eu me colocar no lugar do outro, eu entender a dor do outro. Isso é empatia. E como que um profissional Lean Six Sigma exercita empatia? Qual é a ferramenta que a gente pode usar para exercitar a empatia em um projeto Lean e Six Sigma? VOC, a voz do cliente, certo? Para entender. Que mais? A matriz CTQ também. Critical to Quality, que a gente falou, importantíssima. Ou quem quiser usar o QFD, também dá. Mas a QFD, eu acho que é complexo demais para isso. Mas você pode usar também. Mas, fazer a voz do cliente, fazer o mapa de empatia, usar a matriz CTQ para eu traduzir aqueles requerimentos, certo? Tudo isso é empatia. Estou sendo empático. Análise de stakeholders, que a gente tem uma aula especial sobre isso, inclusive, lembram lá na revisão que a gente faz do primeiro módulo do Define? Análise de stakeholders. O cara que segura o bife, o stakeholder, né? Entendendo quem são os meus stakeholders, qual é o nível de influência do stakeholder no meu projeto. Se ele me ajuda, se ele me atrapalha, se ele me apoia, se ele me critica, certo? Empatia, eu vou me colocar no lugar dele. Pô, o Alexandre é um cara resistente. Cara, eu vou me colocar no lugar dele, vou entender o porquê que ele é resistente com o projeto. Por que ele não acredita? O que tá por trás dessa resistência dele, por exemplo. Certo? Então, isso é empatia. E, gente, empatia também a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando disso. Lideranças. Olha o papel das lideranças, dos gestores serem empáticos com os times deles. Então, isso também é empatia. Então, empatia é super importante, gente. Não só na vida profissional, mas na vida pessoal. Certo? Eu acho que com tudo isso que está acontecendo agora nessa época de Covid, uma das coisas que a sociedade está aprendendo é a empatia, é a solidariedade. Tudo isso está correlacionado com as nossas soft skills, com a maneira como a gente vive, como a gente olha o outro, certo? Isso é empatia. Beleza? Depois, gestão. Olha lá, gestão de pessoas, liderança, a nossa capacidade de gerenciar times. Como que a gente faz isso? Como que um profissional Lean Six Sigma exerce essa função de liderança? Como que a gente exercita isso? Tem alguma ferramenta específica para isso? Para liderança em projetos Six Sigma? Eu acho que não tem ferramenta específica para isso. O próprio projeto em si já é um teste para a sua liderança. Porque a liderança de um projeto Six Sigma, de um projeto Lean, não importa se é um projeto grande, regido à luz do ciclo de Make, ou se é um projeto pequeno, regido à luz do 1A3, por exemplo. Não importa. O que importa é o seguinte, quando você faz um projeto desse, Lean Six Sigma, a tua liderança ela é matricial, é uma liderança mais difícil. Certo? Por quê? Porque você sai daquela condição do líder hierárquico, que você comanda o teu time, para você influenciar as outras pessoas.
certo? Então você vai fazer um projeto Six Sigma, você vai ser o gerente do projeto, mas você vai trabalhar com finanças, com RH, com suprimentos, com logística, com manufatura, depende da área da tua área de atuação, com engenharia, e você não é o chefe do cara. E você tem que fazer ele trabalhar para você, certo? Cumprir o plano de ação, trabalhar junto com você, ajudar a equipe do projeto, fazer tudo isso. Ou seja, você é um líder. A galera que trabalha em empresa projetizada vai entender muito bem isso que eu estou falando. Como é que é trabalhar em empresa projetizada? Cara, você não é chefe de ninguém, você é chefe do projeto. E aí você está imerso num contexto de um projeto Lean Six Sigma que você tem que influenciar Deus e o mundo. E daí as pessoas não querem trabalhar com você. Porque você não é um bom líder. Porque você não sabe gerir pessoas, gerir uma equipe, formar uma equipe de alto desempenho. Certo? Então, gente, gestão de pessoas é algo também que você vai aprender no campo de batalha, que é o que a gente fala. No campo de batalha, no Gemba, dando a cara para bater, certo? Poderíamos falar sobre liderança também a noite inteira, de tão rico que é esse assunto, certo? Mas o que eu quero que você entenda é isso, que quando você faz um projeto Six Sigma, quando você participa de um projeto, quando você entra nesse mundo da melhoria contínua do Lean Six Sigma, você aprende com técnicas, com ferramentas, com conceitos, para ser um melhor gestor de equipes, certo? Então, quando o cara do RH te perguntar lá assim, você sabe gerir equipe? Sei. Eu sou um black belt, eu sou um green belt, eu aprendi isso, eu estou vivendo isso, certo? Então, essa é a contribuição para gestores, por exemplo. Legal? Estamos chegando na nossa listinha aqui, as top 3 agora, hein? As top 3. Essa aqui que eu vou soltar agora, ela é motivo de blá blá blá, tá? Ou mimimi. Então nós vamos desconstruir aqui, do jeito Wilson sendo crucificado que vocês já conhecem, porque eu falo a verdade para vocês, né? Criatividade. Criatividade associado com inovação. E aí que vem o mimimi. Porque inovação, gente, não é investir uma série de máquinas, uma série de equipamentos, tecnologia, dinheiro, pesquisa. Não é isso. Por incrível que pareça, não é isso. A inovação está associado com o nosso status quo, com o Kaizen, com o Hansei, com a nossa vontade de fazer, com eu quero fazer. Essa inovação e a criatividade é o destino, é onde a gente quer chegar. Tecnologia, equipamento, sistema, pesquisa, dinheiro, processo, são veículos. Pensa comigo, não faz sentido isso? Cara, eu posso ter 10 milhões de dólares parado no meu banco e não inovar, porque eu não tenho vontade. Então eu tenho que ter essa vontade de querer fazer as coisas. E daí eu vou usar o veículo para fazer isso. É por isso que o verdadeiro espírito do Kaizen é assim, certo? De querer fazer. Aí assim, né, cai nessa modinha, tudo tem que ser disruptivo agora. Inovação tem que ser disruptivo. A gente tem que trazer resultados exponenciais. Gente, não é nada disso. A inovação é algo que tem que estar presente no nosso dia a dia. Para a gente querer fazer, a gente querer melhorar, a gente querer fazer coisas diferentes. Certo? É a forma de pensar, é o mindset. Às vezes você muda. Cara, você faz um 5S diário, você está inovando. Você está fazendo uma coisa diferente, uma coisa nova. Você faz uma inovaçãozinha desse tamanho que economiza milhões. Eu tive um aluno uma vez que ele fez um projeto Green Belt. Eu fiquei impressionado de ver. Ele fez um projeto Green Belt, o núcleo do projeto dele era fazer o SMED. O SMED é a troca rápida de ferramentas, certo? Reduzir o tempo de setup de uma máquina. Cara, ele analisou o fluxo da máquina, ele analisou a linha e ele pegou um componente da máquina, chamou um cara da engenharia, chamou o cara da ferramentaria, eles arrumaram ali aquele componente, diminuiu em 70% o tempo de setup, o cara economizou 2 milhões de reais por ano.
Aí quando ele me mostrou o projeto dele, eu falei, quais foram as ações que você fez, né, no teu projeto? Não, tá aqui, ó, a gente foi lá, fez o negócio, mudou. Daí eu falei, só isso? Cadê o resto? Wilson, só isso deu 2,5 milhões de reais. Daí ele continuou passando os slides, eu olhei e falei, cara, como é que eu não vou certificar um Greenbelt desse? Que fez uma ação que economizou 2,5 milhões. Tá certificado? Certo? Gente, isso é inovação. Então, quando a gente trabalha com Lean Six Sigma, olha a quantidade de oportunidades, a quantidade de ferramentas que a gente tem para melhorar os processos e inovar todos os dias. A gente vive isso, certo? E aí é uma coisa você falar assim, você é inovador? Eu sou inovador. Como que você inova? Eu penso em coisas diferentes, eu tenho ideias legais. Isso é uma coisa. Agora, quando um recrutador te pergunta, como é que você inova? Você vai puxar uma caixa de ferramentas enorme do Green, do Black Belt para falar isso. Cara, eu inovo entendendo a voz do cliente, eu inovo entendendo melhor os dados, eu inovo fazendo um mapa de fluxo de valor, eu inovo fazendo um FEMEA. Aquela matriz do FEMEA, que dá um trabalho danado, as reuniões de FEMEA, é reunião de inovação pura. Cara, você está prevendo uma falha que um dia pode vir a acontecer. FEMEA é isso. Eu estou prevendo algo que um dia pode acontecer e se acontecer, caiu a casa. Tem um monte de problema no meu processo. Não é isso que serve o FEMEA? Olha a inovação aí, caramba! Beleza, gente? Então, olha quantas coisas importantes eu estou trazendo para vocês. Eu aposto que vocês não tinham feito essa reflexão até agora. Gente, os ninjas da melhoria contínua são muito mais do que Green Belts e Black Belts. Acreditem no que eu estou falando para vocês. Vocês estão vendo aqui, ó. Legal? Maravilha. Agora, nona skill, beleza? Pra gente ir rumando aqui. Em ordem de importância, aliás, de trás para frente, né? Então agora é a segunda, mais desejada, mais importante. Pensamento crítico. Olha aí, ó. Pensamento crítico, galera. Olha a diferença que faz, certo? Olha como um profissional Green Belt e Black Belt consegue construir as coisas. Aqui está associado com flexibilidade cognitiva, está associada com a tomada de decisão, está associada com a empatia do cliente. E aí eu vou fazer um pensamento crítico. Que uma das primeiras modificações ali que o Green Belt faz com a gente é ter o pensamento crítico. É a primeira coisa que faz com a gente. Aí você vai resgatar, cara, todos os princípios. Vai resgatar todas as ferramentas. Aí você vai lá e vai fazer um Gemba Walk, por exemplo, né? Que é aquela caminhada no Gemba. Como é que você enxerga os 7 desperdícios do Lean? Fazendo visita na fábrica? Passeando de um lado para o outro? Cara, você vai com a visão crítica. Porque agora quando você faz o Lean Six Sigma, certo? O curso que ele é Lean também, né? Porque vamos combinar que a maioria dos cursinhos Lean Six Sigma por aí tem muito de Six Sigma e quase nada de Lean. Então a gente tem que pensar nisso aí. Aí você vai fazer um Gemba Walk. Como é que você vai enxergar os 7 desperdícios? Ou os 8 desperdícios? Com o pensamento crítico. Como é que você vai botar os 5 princípios para rodar? Aí neguinho vai lá, vou reduzir os meus estoques igual a Toyota. Reduz. Coloca um Kanban para rodar. Não roda. Põe o just in time. Não roda. Por quê? Pensamento crítico. É você associar, trazer aquilo para o teu fit cultural, o fit da tua empresa. Certo? É só um dos exemplos. O método estruturado que a gente tem. Quando a gente vai lá no Lean, a gente usa um A3, usa a ferramenta. Quando a gente vai no Six Sigma, a gente usa o The-Make. Aí o pensamento crítico para desdobrar a estratégia. A aula que a gente vai ter sábado agora, certo? Olha, eu faço muita consultoria em empresas familiares. São os meus maiores clientes, são empresas familiares. As empresas familiares no Brasil têm um trauma que é comum a muito delas. Elas são muito boas para planejar. O cara vai lá, faz um planejamento mega top, show de bola, coloca 30 projetos para rodar. Quanto que sai? Cara, sai 2, 3, porque você começa tudo e não termina nada.
E eu chego para ele e falo, gente, vamos fazer uma análise crítica. O que é importante para a tua estratégia? Quais são os projetos que tem que sair, que tem que acontecer, que tem que fazer? Então, isso é o pensamento crítico, certo? E aí, ferramentas para o nosso pensamento crítico. Como que a gente estimula isso? No Lean, no Six Sigma. Tem várias. Ó, eu vou pegar do Lean, tá bom? Para a gente começar. Estabilidade básica. O princípio da estabilidade básica, que é o começo de tudo. É aquilo que eu sempre falo. Antes de querer salvar a Amazônia, planta uma árvore no quintal da tua casa. Certo? Máquina, método, mão de obra e material. Estou criticando, estou fazendo uma leitura sobre isso. Aí você perde volume de produção. As ferramentas, certo? As 6 grandes perdas da produção. Por que eu estou perdendo? Qual é o indicador que você usa para exercitar perda de produção no Lean numa empresa? O mais importante de todos. OEE. Overall Equipment Efficiency. E aí você vai olhar qualidade vezes disponibilidade vezes produtividade. Vai criticar. Por que não estamos entregando as metas? Por que não estamos chegando onde deveríamos chegar? Certo? OEE. O A3 vai fazer uma varredura crítica. Cara, isso é importante? Onde que eu estou? Onde que eu deveria estar? Certo? O plano de ação em si, por exemplo, para você priorizar. Aí a gente vai para o Six Sigma. Cara, carta de controle. Lembra do trauma? Onde é que está a variação? Dentro do subgrupo ou entre os subgrupos? O que está acontecendo com o confeiteiro Masterchef? Como que ele reduz o percentual de gordura? Lembram disso que a gente fala lá? Gordura dos churros. No Black é a gordura dos donuts, que a gente curte uma gordice aqui na escola, né? Vocês já sabem disso. Certo? Vou fazer um DOE. Olha o DOE no teu pensamento crítico. Eu vou parar de trabalhar com hipóteses, com testes, com erros. Aí você tem o teu próprio teste de hipóteses no Black também, certo? Vou aprovar, vou aceitar ou vou rejeitar a hipótese disso? Então, veja quantas ferramentas, quantas técnicas os Green Belts e os Black Belts aprendem para exercitar o pensamento crítico. Mas aí com propriedade, com fatos e dados, né? Que muda tudo. Show? E a primeira soft skill, a mais desejada de todas, e que, sinceramente, eu acredito que ela vai continuar no primeiro lugar esse ano, no ranking das top 10. Solução de problemas complexos. Preciso falar alguma coisa para você que está me ouvindo aqui? Qual é o núcleo de tudo que a gente faz em termos de Lean, de Six Sigma? A solução de problemas. Qual é a base da filosofia Lean? Solução de problemas por todos os membros da organização. É o começo de tudo. Tudo. O começo de tudo do Lean é esse. Eu tenho que querer resolver o problema. Aí eu vou entender que problemas são matérias-primas, daí eu conecto com o gerenciamento diário, com estabilidade básica, com Kaizen, né? Aí, cara, a partir daí você sai daquele emaranhado de coisas que você faz numa gestão empresarial enxuta, no Lean, certo? Solução de problemas. Aí quando a grama baixa, que você está naquele pandemônio de problemas, aquele monte de confusão, você vai lá e entra com o quê? Entra com Six Sigma. Quando o mundo parece estar acabado, você entra lá como Green Belt e Black Belt resolve tudo. E algo que eu falo isso muito nas aulas é que não existe problema que um Black Belt não consiga resolver. Não existe. Isso é impossível. Se a gente trabalhar com fatos, com dados, com evidências, bonitinho, organizando tudo, investigando tudo o que está acontecendo, a gente consegue fazer o nosso trabalho. Não existe problema que não possa ser resolvido. Gente, não importa, tá? Se a gente tiver que demorar 1 ano para resolver, beleza, não tem problema nenhum. Se tiver que levar 1 ano para resolver o problema, tá tudo certo. Mas a gente vai resolver, a gente vai chegar lá, certo? Porque somos nós. Somos Green Belts e somos Black Belts. Galera, super obrigado aí, tá? Valeu mesmo.
Green Belts, Black Belts, obrigado pela tradicional audiência de vocês, né? Tudo que a gente faz aí para vocês, para os nossos alunos. Legal? Bora crescer. Só depende da gente. Valeu? Um abraço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Seja bem-vindo ao podcast Rádio Lean. Neste programa eu trago dicas e insights sobre Lean, Six Sigma, melhoria contínua e gestão. Eu sou o Wilson Fogaça e te ajudo a ser um ninja da melhoria contínua e abrir as portas para uma carreira de alto nível.